Nasce Moisés, menino formoso, Xé, tirado das águas. O grande libertador, legislador, profeta, chamado de Moisés, homem de Deus. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 2. Sejam bem-vindos. Aproveite esse momento da vinheta, se inscreva no canal, compartilhe no grupo da família. Se você quer abençoar outras pessoas, coloque no seu status no WhatsApp, mande para os grupos. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada e vamos ler a Bíblia toda, se Deus quiser. E essa já é a segunda leitura. Nós já lemos a primeira vez, vamos ler a Bíblia toda novamente. E hoje vamos falar de Moisés, o nascimento, a formação de Moisés, tudo num único capítulo. Vão se passar aqui 40 anos. Moisés nascendo, Moisés no palácio e Moisés fugindo para Midian após matar um soldado egípcio. Capítulo 2 da live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. Eu quero aproveitar nesse dia, eu estou gravando em 7 de março de 2025 e quero homenagear os fuzileiros navais. Essa aqui é uma caneca que eu ganhei de um amigo da minha turma, meu amigo Eduardo. E os fuzileiros navais hoje fazem aniversário, é o dia dos fuzileiros navais, dia 7 de março. Aos fuzileiros que estão nos assistindo, inclusive o meu filho Nasson, piloto, comandante e fuzileiro naval, a todos vocês minha continência e ad sumos, que é o nosso lema. Um café em homenagem aos fuzileiros navais. Deus abençoe. Aliás, nós vamos falar de Moisés hoje, e Moisés era fuzileiro naval, porque tirado das águas ele era anfíbio, ok? Então, Moisés, homem de Deus, fuzileiro naval. Êxodo 2, versículo 1. Vamos para a nossa leitura de hoje. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Para, pastor João Neves. Não podia ter filhos, porque Faraó tinha dado uma ordem primeiro para as parteiras eliminar as crianças. As parteiras, Sifrá e Puá, acharam a ordem absurda, né? E no Egito, naquela época, já se dava um jeito de não se cumprir ordens absurdas. Pense aí. Em meio a uma ditadura, Faraó era o rei, fazia o que queria. Mas as parteiras disseram não, matar uma criança inocente, e conseguiram dar um jeito e não cumpriram. A segunda ordem de Faraó, o segundo decreto, é: se for menino, então joga no rio. E é nesse contexto, em meio a essa dificuldade, em meio, contrariando um decreto do rei, contrariando um decreto de Faraó, foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Mais à frente saberemos que o nome dele é Arão, né? E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Formoso, ou menino formoso, como diz em algumas versões, significa bonito aos olhos do pai. Ou seja, formoso aqui não é só porque ele era de boa aparência. Formoso aqui que quando olharam para o rosto do menino, sentiram pelo Espírito de Deus, entenda, lá no Antigo Testamento, mas sentiram que aquele menino tinha algo especial. Aquele menino tinha um chamado. E aí o texto verbaliza isso como sendo menino formoso, vendo que era formoso. A Bíblia diz isso em vários lugares, até na pregação de Estevão, lá em Atos 7, vai dizer que vendo que era um menino formoso, o escondeu. Ou seja, vendo que ele tinha um chamado, esse menino tem futuro, esse menino é alguém muito especial. Eu acho que esse menino vai libertar o povo. Eu acho que esse menino vai ser um grande legislador. Será mais que isso, será um grande profeta. E a Bíblia chama Moisés homem de Deus. Quando a Bíblia fala
de Josué, lá em Josué capítulo 1, de Josué, servo de Moisés. Ok? Josué, servo de Moisés. Agora, Moisés é servo de Deus. Aquele que falou com Deus face a face. Um homem muito especial está nascendo aqui. E os pais perceberam, esse menino tem um mistério. E chamaram de menino formoso. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com barro e betume, e, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Ou seja, a esperança é que aconteça alguma coisa. Vamos colocar à margem do rio, né? E vamos acreditar que Deus vai dar o livramento. Versículo 4 diz assim: E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Miriam é o nome da irmã dele, ficou acompanhando de longe para saber o que aconteceria. Meu irmãozinho. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou. Eu disse esses dias na igreja que Deus é o Deus das conexões. É o Deus que Paulo está orando e ele fala com Ananias no outro lugar e diz: vai para a rua chamada à direita, lá onde Paulo está. Ele é o Deus que faz com que as pessoas se encontrem na hora certa. Deus cria circunstâncias, Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos abençoar. Várias crianças foram jogadas no rio. O rio tinha crocodilos, tinha jacarés, o rio tinha cobras, animais poderosos, mas aquele menino estava protegido. Aquele menino estava sendo cuidado pelo Senhor. Seria o grande Moisés, o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, o responsável por fundar a nação de Israel. Porque antes era um povo nômade, mas Israel vai sair do Egito como uma nação. É Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas Deus vai aparecer para esse Moisés no próximo capítulo, no 3 e no 4, e dizer: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e agora eu quero ser o Deus de Moisés. Aleluia. Deus cria conexões, cria situações para nos abençoar. Deu vontade da filha de Faraó tomar um banho. Na hora certa. Na hora certa, como diz o meu irmão Davi, na hora X, H e Psilone. No momento exato, ela resolveu tomar banho. É Deus fazendo as conexões. E ela viu pela margem do rio uma arca e enviou uma criada: diz: pega lá para mim aquela arca, deve ser uma criança hebreia. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Que menino lindo! Ele é menino formoso. Diz um pregador, e eu até concordo, que Moisés reservou o choro para a hora certa. Porque se ele chora antes, tinha feras, tinha crocodilo, tinha animais, né? Mas na hora que ela abriu, eis que ele estava o quê? Chorando. E eis que o menino chorava. Ei, menino de Deus, menina de Deus, só chore na hora certa. Não chore na presença de pessoas erradas. Só chore na presença de quem pode lhe abençoar. Não chore diante do inimigo. Chore na hora certa, na hora H, no momento exato. Quando ela abriu, eis que o menino chorava. Aleluia. Quando nós aprendermos a chorar na hora certa, Deus enviará a nossa vitória. Teve compaixão dele e disse: é dos meninos dos hebreus. Certamente esse menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã. Sua irmã quem? Miriam. Miriam estava de butuca, como dizem, ó, só observando. Quando ela viu o movimento, ela disse: ei, senhora, boa tarde, bom dia, não sei que hora que era, né? Podia ser de manhã, tomando banho. Podia ser o banho da tarde, não sei. Mais provável pela manhã. E a Miriam apareceu em cena e disse: irei chamar uma das hebreias
para que crie o menino para ti? Olha a conexão, olha a importância de Miriam. Miriam, quando viu que ela ficou encantada, disse: Ei, a senhora quer que eu chame uma ama para tomar conta dessa criança? E a filha de Faraó disse: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. A mãe do menino, que nós vamos descobrir mais na frente, que é Joquebede, que significa Javé é glória. E esse Moisés é aquele que um dia vai pedir para ver a glória de Deus. Aleluia. Joquebede aparece pouco na Bíblia, mas ela projetou Moisés, aquele que falou com Deus cara a cara, aquele que viu a glória do Senhor. Que interessante. A mãe do menino vai trabalhar para a filha de Faraó. Ela vai receber do Estado para cuidar do seu próprio filho. Deus pode fazer isso porque Deus é soberano, Ele é o Deus das conexões, Ele é o Deus que faz as coisas acontecerem no tempo certo. Ele é o Deus que cria situações para nos abençoar. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua vida, a tua família e teu ministério, sobre a minha vida, que o Senhor há de criar situações para nos abençoar. O Senhor há de nos colocar diante de reis e de príncipes, diante das filhas de Faraó, diante de pessoas que poderão nos abençoar. Então, lhe disse a filha de Faraó. Disse a quem? Aleluia. Que palavra tem aqui? Disse para a mãe dele, Joquebede: leva esse menino. Repita aí, leva esse menino. Tópico 1. Ok? Leva esse menino. Cria-mo. Cria esse menino. E eu te darei um salário para cuidar do menino. Leva o menino. 1. Cria o menino. 2. Eu te dou um salário para você cuidar do menino. E a mulher tomou o menino e o criou, recebendo o salário do Estado de Faraó, do Banco Central do Egito. Aleluia. Para cuidar do seu próprio filho. Deus é poderoso. Deus tinha um negócio com esse menino. E assim, quando Deus faz, ele usa o dinheiro do ímpio para nos abençoar. Veja o que vai acontecer: Moisés vai crescer no palácio. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Ou seja, Moshe, tirado das águas. O nome dele é tirado das águas. Moisés, tirado das águas. Aleluia. E quando diz aqui o menino já era grande, não sabemos o tamanho, a idade, mas provavelmente depois que já tinha sido desmamado, já sabia, para não dar muito trabalho, né, no palácio, ele já foi com um menino já apto a aprender as coisas. Não se sabe aqui a idade ao certo. Pode ser 3, 4, 5 anos, né? Eu já falei aqui que eu mamei até os 4. Minha irmã Isabel que tomou o peito, porque teve um menino que morreu entre mim e ela, um irmão, chamado Natanael, e eu acabei ficando com o peito da minha mãe até 1969, quando Isabel nasceu e tomou meu peito. Senão eu mamava até os 7, 8. E Moisés aqui está grande, entenda assim um tamanho em condições de ser criado no palácio, né? De começar a aprender as coisas. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, peraí. A Bíblia é assim, tá? De um versículo para outro pode se passar 1000 anos. De um versículo para outro aqui vão se passar 40 anos. Ok? De um versículo para outro aqui vão se passar 40 anos. Sendo ele, o versículo anterior, como diz, sendo
Quando já era grande, foi ao palácio, ok? Aqui diz, quando já era homem grande, era um menino em condições de andar sozinho, de começar a aprender. Homem já é um homem formado em toda a ciência do Egito, como diz Estevão na sua pregação. Aqui ele já era homem. E ele resolveu sair. Agora ele vai sair do palácio. Aleluia. Saiu. Saiu é a eclésia, a igreja, chamados para fora. Olha o mistério. Moisés saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas. Ei, meus irmãos estão sendo oprimidos, eu sou hebreu. E atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria um hebreu. Epa! Homem de seus irmãos. O sangue correu na veia de Moisés. Epa! Que opressão é essa? Para que isso? E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. Eita, Moisés! Primeira saída do palácio, pelo menos assim, oficialmente falando, depois de formado, depois de 40 anos, depois de aprender tudo. Entre tudo que ele aprendeu aqui, ó. Se liga aí, meu irmão, Wellington, fuzileiro naval. Moisés, sendo um fuzileiro naval, ele aprendeu também artes marciais. Quando aquele homem estava oprimindo o hebreu, ele chegou lá e pum, 2 golpes, matou o egípcio. E agora Moisés olhou para um lado, olhou para outro, não tinha câmeras escondidas, ele escondeu na areia, pensou que ia se safar. E tornou a sair o dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto, por que feres o teu próximo? Ele já tinha, veja que a chamada está dentro de nós. Moisés já tinha um espírito de legislador, de rei, de comandante, de chefe. Ele viu que aquilo era injusto, e ele disse ao injusto, ele viu que aquele homem estava errado, e disse, por que feres teu próximo? Era a liderança já aflorando dentro de Moisés. O qual disse, ou seja, aquele homem injusto disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. Eu pensei que não tinha câmeras escondidas, mas tinha. Sempre tem os olheiros, né? Não adianta. Nada oculto que não seja revelado. Mas Deus estava no negócio. Era para ele fugir mesmo. Porque acabou o primeiro módulo do seminário de Moisés aqui. 40 anos no palácio. Agora ele vai entrar no segundo módulo, 40 anos em Midian. Ele diz, foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Moisés, na primeira saída do palácio, fez isso porque ele tinha um espírito de justiça. Ele tinha já dentro de si a chamada de legislar, de reinar. Ele falou, é injusto, não vou deixar isso acontecer. Entendeu como é que Deus faz? Deus faz assim. Criou ele no palácio, preparou em toda a ciência do Egito para ele formar uma nação. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. Eu gosto desse versículo. Paulo fala para Timóteo, tu, porém. Nós vimos em outros textos aqui atrás, Isaac, porém, Abraão, porém. Toda vez fala do homem de Deus, diz que ele tomou uma atitude diferente. Moisés, porém. Moisés é diferente. Ele tem senso de justiça. Um bando de marmanjo forte, expulsando as meninas. Expulsaram-nas. Não sei se esses camaradas, né, tinham alguma coisa contra a mulher, se eles eram todos, não sei. Eles expulsaram as mulheres. Aí Moisés chega e falou, o quê?
defendeu-as e deu de beber o rebanho. Significa que Moisés era o quê? Ó, Tai Chi Chuan, karatê. Moisés era brabo. Ele se tornou o homem mais manso, mas aqui ele era, ó, karatê. Ele expulsou os camaradas que não gostavam das meninas e expulsou, levantou-se e defendeu-a, né? Os camaradas estavam expulsando as meninas. Ele se levantou, defendeu e deu de beber ao rebanho. Pronto. Uma delas se apaixonou na hora por Moisés, né? E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornaste tão depressa? Ou seja, já era costume daqueles marmanjos covardes expulsarem as meninas e colocarem o rebanho deles na frente, sem cortesia nenhuma, né? Coisa de quem não merece nem citar, né? Não vou nem falar a palavra para não ser cortado aqui na live. Seu pai diz: vocês voltaram tão depressa, ou seja, todo dia ela voltava tarde, porque esses camaradas costumavam expulsá-las todo dia. Meu Deus. E elas disseram: um homem egípcio. Bem, por que um homem egípcio? Porque ele veio do Egito, ele estava com vestes ainda de egípcio. Pegou aí? Moisés vai precisar perder essas vestes de egípcio e se tornar um hebreu nato. Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. Precisava ver, meu pai. Ele pegou assim vários ao mesmo tempo e nos livrou das mãos dos pastores. E também nos tirou água em abundância. Ele foi lá rapidamente, tirou água e deu de beber ao rebanho. Aleluia. Moisés, tirado das águas, tirou água e deu ao rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. Temos que receber esse homem em casa. De repente ele está em viagem, está cansado. Vamos procurá-lo. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. Olha que bom. O homem, quando viu, Moisés, querido, certamente estava vestido ainda com a roupa de príncipe. Por isso as meninas detectaram logo: ele é egípcio. Ele cresceu no palácio. Ele não estava com qualquer camisa. Era uma camisa de príncipe. Era uma gravata de príncipe. Um chapéu de príncipe. Um manto de príncipe. E as filhas detectaram logo: ele é egípcio. Depois vão descobrir a sua origem, né? Mas o Reuel, sabiamente, convidou: bora comigo. Eu tenho aqui várias filhas, tenho 7. É só escolher uma. E deu a ele Zípora por esposa, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. O nome Gerson está ligado a estrangeiro, ou terra estranha. E aconteceu, depois de muitos dias, que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu até Deus por causa da sua servidão. Bem, aqui vão se passar mais 40 anos. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Aleluia. Ou seja, Moisés agora já passou no segundo estágio. Ele está sendo treinado lá em Midian, casou com a filha de Reuel. Ele está literalmente escondido. Não coloque a cara antes do tempo. Saiba o tempo de se esconder e o tempo de aparecer. Até Jesus foi escondido para não ser morto por Herodes. Elias se escondeu para não ser morto por Acabe e Jezabel. E tem gente que se acha o bambambam, bota a cara na hora errada e morre antes do tempo. Estraga todo o projeto. Moisés ficou lá, escondido. Na hora certa. O que é que aconteceu? Deus cria situações, circunstâncias. Aí, depois de muitos dias morrendo o rei do Egito,
Fique escondido. Quando o rei do Egito morrer, você volta. Ok? Morrendo o rei do Egito, aí é a hora de voltar, Moisés. Viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Isso aqui é para linkar com Moisés, que vai ser o libertador usado por Deus para tirar o povo desta opressão. Deus não gosta de opressor. Estamos lendo a Bíblia toda. Esse é o nosso cronograma de leitura. Nesse momento estamos lendo em paralelo Gênesis e Êxodo. Gênesis às 9 da manhã, de segunda a sexta, e Êxodo às 17 horas, também de segunda a sexta-feira. É lendo e explicando a Bíblia Sagrada. O capítulo de hoje foi Êxodo, capítulo 2. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Abençoe seus filhos. Esconda seus filhos com oração. Diga, você é menino formoso, menina formosa. Profetize sobre os seus filhos. Pai, em nome de Jesus eu apresento os teus servos, as tuas servas. Peço que o Senhor os abençoe. Abençoe, Senhor, os nossos filhos, meninos formosos. Aleluia. Meu filho Nasson é menino formoso. Meu filho Naum Emanuel é menino formoso. Diga aí também o nome do seu filho para o Senhor e diga, Senhor, meu filho é menino formoso. Aleluia. Bonito aos olhos de Deus. Alguém que tem um chamado especial e será usado por Deus no tempo certo. Será preparado no palácio, treinado em Midian para conduzir o povo no deserto. Aleluia. Deus abençoe os meninos formosos, as meninas formosas, em nome de Jesus. Abençoa também o Brasil e abençoe Jerusalém. Haja paz sobre Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Deus abençoe. Paz seja convosco. E aos fuzileiros navais, 7 de março, dia dos fuzileiros navais, há de sumos, e quando houverem acabado os soldados do mundo, que fique pelo menos os fuzileiros navais, por tudo de belo que eles foram, disse Raquel de Queiroz. Deus abençoe, paz seja convosco.